Opa, bom dia pessoal, tudo bem? E a gente está hoje aqui com um assunto que é bem polêmico e é um assunto essencial dentro da hotelaria. Temos o privilégio de ter aqui o Máximo com a gente, especialista em custos, né? Conhecemos o Máximo através de alguns clientes que nós temos em comum. E junto comigo aqui hoje está o Klaus, meu sócio. E o que a gente vai fazer aqui é um bate-papo com o Máximo para falar sobre um pouco da empresa dele, como tudo começou, a experiência dele, falar um pouco sobre as dificuldades dentro da hotelaria e, de um modo geral, para quem não tem um serviço como o do Máximo, né, dentro de um hotel, que é fundamental entender o custo, o ponto de equilíbrio, que dicas o Máximo pode passar aí para que esses hotéis estejam atentos a esses indicadores para saber se a saúde do negócio tá favorável ou não. Então, aqui eu vou passar a palavra para o Klaus para lhe dar as boas-vindas e depois o Máximo pode entrar aí para falar com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, né? É um prazer hoje estar aqui com o Máximo, né? Tenho certeza que ele vai agregar muito para todos que estão nos ouvindo, né? Como o Denis já disse, é um assunto polêmico, um assunto difícil, né? E que precisa realmente ter muito planejamento e controle para que as coisas fluam da melhor maneira, né? Então, Máximo, muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite, né? Reservado a sua hora, que é sempre muito corrida, de estar aqui com a gente. A palavra o Máximo agora. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer Denis e Klaus por essa oportunidade de estar com vocês. Eu já participei de desses podcasts com uma outra empresa parceira minha, mas voltada mais para controle de finanças pessoais. E ter essa oportunidade de falar para o teu público da Hotel B2C com respeito a custos, a controle de gestão financeira, é uma grande oportunidade. Para mim, agradeço esse convite e estou aqui para debater com vocês tudo sobre custos em hotelaria. Estou à E, disposição. e, Muito viva, obrigado. e viva a tecnologia. Obrigado, Máximo. Viva a tecnologia. O Máximo não pode estar aqui com a gente, né? Ele mora aqui em São Paulo, em outra cidade, e a gente está fazendo remotamente esse bate-papo com toda a boa vontade do Máximo de vir colaborar aqui com conteúdo educativo para a hotelaria independente. Máximo, conta para a gente um pouquinho aí como foi que surgiu a IMTech Uhum. e como você começou a trabalhar com hotéis. Bom, contando rapidamente sobre minha expertise, eu estou no ramo de consultoria há 30 anos. Né? Fui responsável pela direção de empresas multinacionais de consultoria e software e eu decidi mudar toda a minha estrutura de vida profissional e me tornei um consultor independente voltado para pequenas e médias empresas. E com isso eu decidi vir para o Litoral Norte, para atuar no Litoral Norte, e eu tive a oportunidade de, no Litoral Norte, conhecer tudo quanto foi segmento de negócios que necessitavam de controles financeiros, que necessitavam aprender controles financeiros. Mas eu vim como um diferencial competitivo. Eu tenho uma especialização em gestão estratégica, usando uma tecnologia que foi desenvolvida na Universidade de Harvard, chamada Balance Scorecard, né, junto com o pessoal do MIT, e eu aproveitei esse conhecimento e apliquei como meu diferencial competitivo aqui no Litoral Norte, o que me abriu portas para ajudar as pousadas e hotéis aqui da região, que não tinham controle nenhum. E eu fiz um levantamento estatístico que me surpreendeu aqui no Litoral Norte. 70% de pousadas e hotéis não têm controle financeiro do que rola, do quais são seus custos por habitação, suas diárias médias ideais, seu ponto de equilíbrio, ou seja, 70% da rede de hospitalidade não tinham controle sobre seus fluxos financeiros, sobre os seus negócios em matéria de finanças. E eu vi essa oportunidade, esse nicho, e comecei a desenvolver toda uma metodologia para esse segmento de hotelaria.
E isso começou a ser desenvolvido fortemente a partir de 2014, 2015. E em 2016, eu me juntei a um sócio e criamos a AMTech System com o objetivo de desenvolver um sistema de Balance Scorecard com inteligência artificial. Então, inclusive hoje, que todo mundo gosta de bater papo no chat GPT, nós já temos isso já desde 2017, ou seja, já fazem aí 5, 6 anos que a gente já tem esse tipo de tecnologia, e isso a gente aplicou em todos os segmentos e acabamos desenvolvendo, por termos uma grande quantidade de clientes na área de hotelaria, acabamos desenvolvendo um módulo específico para gestão estratégica de hotelaria, onde ele identifica custos por habitação, ele identifica diárias de ponto de equilíbrio, diária ideal para lucro, enfim. A gente construiu uma inteligência específica para a hotelaria, e aí foi o tempo levando e a gente só crescendo no segmento de hotelaria, e principalmente quando nós começamos essa parceria com a B2C, que aí alavancou rapidamente esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução. E para finalizar essa historinha, a gente desenvolveu um processo, né, de gestão, e a gente chamou de high performance, ou seja, alta performance, onde inclui a gestão do revenue management feito pela B2C, inclui o profit management, que é o gerenciamento do lucro, que a própria hotelaria faz, e inclui o market management, que pode ser ou internamente ou terceirizado, como, por exemplo, a B2C também faz. E com isso a gente construiu o que eu batizei de High Performance. E o coração do High Performance é o Balance Scorecard, que vai monitorar a performance da hotelaria. E o pulmão do High Performance é um processo chamado Sales and Operations Planning, planejamento de operações e vendas, onde a gente consegue trazer este conceito que é muito mais voltado para a fábrica, trazer ele para dentro da hotelaria, e hoje eu tenho aí vários clientes que aplicam o conceito de Sales Operations Planning como o pulmão do negócio, aliado ao Revenue Management pela B2C, Profit Management pela hotelaria e Market Management, sendo hotelaria, sendo B2C. E isso tudo construído, a gente já tem vários cases de sucesso na hotelaria aplicando esse tipo de conceito chamado High Performance. Isso é a MTech na parte de hotelaria, e essa é a nossa expertise. Nossa, depois desse pitch aí já deu para sentir o peso do convidado hoje, né? Então, assim, temos muito a aprender. Você falar de tecnologia, você falar de MIT, você falar de método desenvolvido dentro de Harvard e trazer um conceito de indústria para dentro de serviço, trabalhando esse conceito de SOP, né? Eu acho que é muito, muito, muito válido, principalmente para a gente que adotou como objetivo, né, o Hotel B2C também adotou como objetivo o foco em pequenas e médias empresas, né, de hotelaria independente. Apesar de nós termos também no portfólio grandes hotéis, né? Trabalhamos com pequeno, médio e grandes hotéis na hotelaria independente. Mas para começar aqui, para esquentar mais, eu vou passar a palavra para o cara que é o head de estratégia, que é o cérebro da estratégia e que é o par fundamental dentro da área de custos para maximizar o resultado de high performance, como você colocou. Então, vou deixar o Klaus fazer aqui as perguntas iniciais para você, tá bom? Vamos lá. Máximo, a maior dificuldade que a gente encontra, né, quando a gente vai falar assim, a gente tem uma pessoa que é especialista em custos, enfim, é o hoteleiro, primeiramente acho que aonde está a informação, né, do custo, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouco, dando uma dica também, para aquele hoteleiro que não controla o custo, né? Por onde que ele tem que começar para ele começar a ter esse controle, né? Que dica que você pode dar para ele? O ABC, o início, né? Bom, então, antes da gente dar essa dica, eu vou contar uma historinha rápida. Na década, logo após o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos acabou destruindo toda a indústria japonesa e eles
se tornaram aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, não, então nós vamos reconstruir a sua indústria, fica tranquilo, vamos mandar especialistas. E um desses especialistas foi considerado o pai do renascimento da indústria japonesa. Ele é um consultor, era um consultor, ele já morreu, era um consultor que foi junto com uma grande equipe para o Japão para liderar a reconstrução da indústria japonesa. Edward William Deming era o nome dele, e ele colocou uma frase muito forte que até hoje é utilizada por todos os consultores no mundo inteiro e principalmente pelo conceito que foi desenvolvido pelo Robert Kaplan em Harvard, do conceito do Balanced Scorecard. A frase dele era: se você não mede a performance da sua empresa, então você não controla a sua empresa. Se você não controla a sua empresa, então você não conhece a sua empresa. E se você não conhece, então você não sabe como melhorar a performance do seu negócio. Essa frase, ela é famosa, ela é dita pelos 4 cantos na área de consultoria, e eu aplico este conceito, né? A mostrar para os empresários a importância de medir a performance. E para você medir a performance, para você controlar o seu negócio, tudo começa em você conhecer seus custos, né? Então, na rede hoteleira, a gente tem os custos fixos, né? Que muita gente fala assim, mas o meu custo fixo é variável, a minha luz ela é maior na temporada, menor na baixa temporada, a minha água, assim por diante. É pura semântica, é puro conceito acadêmico. Na verdade, custos fixos são aqueles custos que você paga todo mês, independente se ele tem uma variação para cima ou para baixo, são os custos fixos. Então, o início de tudo para que um hotel, uma pousada tenha o seu controle efetivo financeiro, começa por saber listar estes custos, saber listar cada um desses itens. E aí as pessoas sempre, quando eu vou começar um trabalho desse junto à hotelaria, a grande dúvida é isso, mas a água varia. Eu falei assim, não, a água é fixa, o que varia é o valor dela, né? A luz é fixa, o que varia é o valor dela. Então, essa grande dúvida que a maioria dos empresários tem já dificulta o início de um plano financeiro, de uma organização financeira, porque eles começam a ficar em dúvidas de conceitos e aí não dão andamento no negócio. O negócio é complicado, o negócio varia demais, não dá para fazer. Essa é a minha grande dificuldade no início de quando a gente está fazendo o levantamento das informações financeiras. É exatamente colocar o conceito acadêmico dentro de cada um dos itens de despesa. E olha só que detalhe interessante, né? A maioria desses meus clientes na hotelaria, quando eu começo a fazer um plano financeiro, é engraçado, porque vem gente que tem um controle interessante, vem com Excel, vem até com sistemas mais voltados para a hotelaria. Só que aí a hora que você começa a ver, não tem disciplina de lançamento. Lançou um mês, aí depois o funcionário saiu de férias, e aí depois no mês que ele voltou, já perdeu a disciplina e acabou morrendo pelo caminho o lançamento dessas informações. Então, este é um detalhe que eu me deparo quando eu vou fazer esse tipo de trabalho. E tem aquele que é o outro lado mais extremo, que é a pessoa que não tem informação nenhuma, porque ele simplesmente reporta num caderno, eu costumo brincar que é numa folha de papel de pão, onde a pessoa acha que está controlando alguma coisa, e ambos, tanto no sistema quanto no papel de pão, a única coisa que eles fazem é reportar. Aquilo ali é um histórico de informação financeira que não dá nenhuma conclusão, nenhuma análise, vamos dizer assim, não dá nenhum resumo estratégico do que está acontecendo. Eu costumo diferenciar dado de informação. O dado é tudo aquilo que está colocado no papel, ou numa planilha Excel, ou num sistema. Tudo aquilo é dado.
é dado de informação financeira. A questão é como, desculpa, de valores financeiros. Como você constrói ou transforma o dado numa informação? É quando você consegue processar aquele dado virando um custo de habitação, virando um ponto de equilíbrio, virando uma diária média, e isso vai ser conforme a sazonalidade da hotelaria. Então, assim, reporte, tá cheio de gente que reporta. Aquilo ali é só um dado. O trabalho mais difícil é converter aquele dado numa informação que ele possa tomar uma decisão. Informação é quando você toma, a partir daquilo, uma decisão. O dado não reflete nada para você. Então, o principal que acontece na maioria dos hotéis, nesses 70%, é exatamente isso. Às vezes eles têm realmente o dado, mas não fazem nada com o dado. Então aquilo lá não transforma em informação, por consequência não transforma em decisão, e aí segue a questão de não controlar, não medir, não controlar, não conhecer, não melhorar. Né? Então, primeira dica que eu dou, em resumo, comece a listar os seus custos, né? E comece a reportar de forma disciplinada para que a partir daí possa transformar esse dado em uma informação para tomada de decisão. E um ponto... Oi, pode falar. Não, você acho que mencionou bem, né? Todo dado é frio, mas ele precisa ser imputado em algum lugar, porque senão depois ele não se torna uma estratégia, né? Então, às vezes, ali o pequeno hotel, né, que não faz um estoque para o café da manhã, e aí, de repente, é um meio de semana, ele está com poucos hóspedes, e o que ele faz? Ele corre na padaria para comprar o pão do dia, para comprar ali 100, 200 gramas de queijo, de presunto, e aquela notinha que vem, ele joga numa gaveta e esquece de lançar no sistema. Então, começa por aí. Aí tá o ralo, né? Então, já que você falou sobre esse exemplo de café da manhã, olha que coisa interessante. A maioria dos donos de hotéis e pousadas não tem a mínima ideia da importância do café da manhã com relação à performance. Então, eu já fiz essa análise, eu tenho estudos onde o café da manhã ideal, padrão continental, vamos dizer assim, ele tem que custar 8% da diária que você vende. Então, se você vende uma diária de R$100, o café tem que custar R$8. No máximo 10%, ou seja, no máximo R$10. Quando você está com uma diária onde o seu café está representando 12, 15, 18, 20%, ou você está com a diária errada, ou você está com um café que está sendo oferecido totalmente fora do padrão. E a gente vê isso muito, né? A gente vê muito esse padrão, né? Sim. É um controle, um total descontrole sobre o custo do café da manhã. Às vezes representa, a gente já pegou casos, acho que de 20% do valor da diária. Então, tá tudo errado. Tudo bem que, assim, por às vezes a gente está trabalhando com uma sazonalidade. Na sazonalidade, na alta temporada, o custo baixa. Baixa às vezes até para 5%, 6%. Mas é o que você falou, é a média, né? É a média. Porque ele é um custo variável. Baixa temporada, isso. Na baixa temporada, o percentual vai subir aí para 10, 11, 12%. Mas na média anual, tem que ser trabalhado em torno de 8%. 8, no máximo 10. No máximo 10, né? Passou disso, você está oferecendo champanhe francesa, você está oferecendo caviar, enfim, você está oferecendo coisas que não condizem com o padrão da diária que você está vendendo. Muitos hotéis, né? Máximo, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que esse assunto é um assunto muito sensível no custo, né? O café da manhã, porque ele envolve não só insumos, né? Muitos deles são insumos com prazo de validade, né? Tem essa questão de ser perecível. Você tem que ter um controle rigoroso sobre isso, uma ficha técnica, quando muitos não trabalham, né? E tem o custo da mão de obra, né? Além da energia, gás, etc.